Salmo 34, versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Quem viu aí no Zap ou no Face, eu já tinha adiantado aí o tema da nossa meditação nessa noite, né? Eu botei até um título: você nunca mais vai passar vergonha. É o título da mensagem que está aí acompanhando o nosso culto aí essa noite, né? Talvez você estava esperando algum tutorial para ensinar nunca mais pagar mico, né? Quem nunca pagou mico na vida, né? Se eu mandar aqui alguém levantar a mão e alguém aqui levantar a mão, eu vou duvidar, tá? Porque eu tenho certeza que, né, cada um aqui já teve a sua experiência assim de procurar um buraco para enfiar a cara, né? Eu já tive algumas. Uma que eu demorei muito tempo para contar, tamanha a vergonha que eu tinha. Outra até hoje eu não contei, só a minha esposa sabe mesmo assim porque ela estava perto, tá? Talvez um dia eu conte, né? Mas é aquelas coisas que você faz, né? Quando você está desatento, está voado, e aí fala uma besteira, ou entra num lugar que não devia, né? Ou chama alguém que você pensava conhecer e era uma pessoa totalmente diferente. Quer dizer, temos a experiência de muitos bicos, né? E passadas de vergonha. Cada um, se eu pedisse para vir aqui na frente contar, eu acho que a gente gastaria o resto do tempo aí só para compartilhar os bicos que a gente já pagou na vida, né? E vai de acordo com a idade, né? Quem né, é menor tem menos, quem, né, já viveu mais tem mais. Bom, mas se você estava esperando aqui algum tutorial para ensinar a não passar vergonha, né, eu sinto de decepcionar, né, porque não é bem sobre isso, né? A intenção era só mesmo chamar a atenção mesmo, né? De vez em quando eu gosto de colocar um título de mensagem que chama a atenção, é diferente, mas só mesmo para atrair a atenção, né? Porque o texto que a gente leu diz assim: contemplai, está falando de quem? Do Senhor, né? Se você vai ver lá, o contexto está falando de bendizer o Senhor, gloriar o Senhor, engrandecer o Senhor, buscar o Senhor. Aí ele fala: contemplai-o quem? O Senhor, né? E você vai ser iluminado, né? Então esse é o contexto aí da nossa... Obrigado, eu vou fazer uma galinha para a gente. Esse é o contexto, né, do versículo que a gente leu. E aí eu procurei outras versões, né, porque ele fala assim: o vosso rosto jamais sofrerá vexame. E aí outras versões trazem assim, ó: você jamais será confundido, você jamais será desiludido, você jamais ficará decepcionado, você jamais ficará desapontado. NVI, a Nova Linguagem de Hoje, Nova Almeida Atualizada. Eu fui pegando a Bíblia Viva, fui pegando as versões aí, cada um trazendo uma palavrinha, algumas iguais, outras umas palavrinhas diferentes, mas dizendo que não é no sentido de você não pagar mico. Infelizmente a gente paga mico e vai continuar pagando, né? Porque a gente é humano, de vez em quando a gente, por causa da desatenção, acaba fazendo coisas que fazem a gente passar vergonha, né? Mas não estou falando disso. Eu estou falando, né, daquela vergonha que a pessoa sim sente, sabe? No sentido de eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, e aí quando vê, a pessoa é desmentida, né, porque às vezes falou uma mentira, ou às vezes prometeu fazer uma coisa e não fez, ou ficou de pagar alguém e não pagou. Sim, são coisas realmente vergonhosas, né? Então, queridos, quando você afirma assim: Deus está comigo, né? Eu nunca vou, nada vai me faltar, ou Deus está comigo e eu sempre vou manter uma atitude de esperança, né? Você está fazendo afirmações que
Deus, né, ele vai ter que segurar suas barras, né? Mas a gente tem que prestar atenção no detalhe, temos que contemplá-lo, para que a gente não sofra essa vergonha de dizer: Deus sempre vai me prover, Deus sempre vai estar do meu lado, Deus vai me dar a vitória, ou por meio do Senhor eu vou alcançar a bênção, né? Para você não passar esse tipo de vergonha, né, de alguém dizer: olha, querer em Deus, olha lá que deu a vida dele, olha lá o que aconteceu com ele. Olha, eu posso te afirmar, alguém que tenha colocado sua confiança em Deus de verdade nunca vai ter esse tipo de vergonha, porque a promessa dele: contemplai e sereis iluminados, seus ossos jamais sofrerão vexame. Nunca vai passar vergonha, nunca vai ser desiludido, decepcionado, confundido, desapontado. Deus não deixa ninguém na mão, tá? Deus, quando promete, Ele faz, e Ele faz até às vezes quando a gente não merece, quando a gente merecia outra coisa, que fosse a misericórdia dEle, que fosse a provisão dEle, que fosse o socorro dEle. Mas Ele faz por causa de quê? Por causa do amor do nome dEle. Sabe por quê? Porque quando a gente leva o nome do Senhor, né, isso é uma coisa muito séria. Então, quando alguém fala alguma coisa, não cumpre sua parte para com Deus, muitas vezes é o nome de Deus que vai ser colocado em xeque. É por isso que a palavra de Deus diz que aparte-se de todo mal todo aquele que professa o nome do Senhor. Porque o erro não está com Deus. Deus nunca abandona. Deus nunca deixa de ser fiel. O ser humano é que falha com Deus. E muitas vezes quer cobrar a Deus a sua fidelidade. Mas aquele que realmente confia no Senhor, pode ter certeza, Deus não vai te deixar na mão. Amém? Agora, como nós podemos contemplar a Deus a ponto de vermos Deus trabalhar por nós, a ponto de nunca nos deixar na mão, né? A Bíblia diz que Deus nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, né? Então, é uma contemplação assim, oriental, né? Cruza as perninhas, aí você faz um negocinho com a mão, e ali fecha o olho e vai falando uns negócios, né? Esse tipo de contemplação, claro que não, né? Isso aí é meditação transcendental, yoga, não sei mais o que. Esse tipo de contemplação é uma contemplação ativa, onde aquele que é adorador, todos os dias, assentado, levantado, andando, parado, onde ele estiver, né, ele mantém essa atitude de contemplação para com aquele que o criou, para com aquele que é o seu Senhor, para com aquele que sustenta-lhe a vida, para com aquele que lhe dá a paz, para com aquele que lhe perdoa, né? Então essa atitude de contemplação, ela é ativa, né? Ela deve estar sempre presente, porque o salmista diz: em todo tempo bendirei ao Senhor, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então o adorador, mesmo quando ele não está louvando, mesmo quando ele não sabe, ele nunca esquece de Deus, né? Do temor que ele deve ter a Deus, né? Então, por isso que ele fala: em todo tempo bendirei ao Senhor. E aí, à medida que o contemplamos, vamos parar para pensar, mas como bom é Deus, né? Olha, eu fui resgatado quando eu não estava nem pensando nele. A Bíblia diz que foi ele, Deus, que veio atrás de nós, que é isso que a Bíblia afirma, né? Que ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, que o Pai é quem traz até Jesus aqueles que vão ser salvos, né? Que não fomos nós quem o escolhemos, Ele nos escolheu a nós. Então, quando nós vemos a situação em que nós estamos e o que Ele fez por nós, a nossa atitude é de uma gratidão profunda, sabe? De saber que Deus continua provendo, né, as coisas que nós precisamos para viver, a nossa roupa, o nosso alimento, tem nos dado saúde, tem nos curado,
Então nós somos assim, gratos, mas gratos mesmo, por saber que tudo isso vem da mão de Deus. Eu sei que tem gente que recebe as mesmas coisas, mas não tem essa atitude porque não conhece a Deus. E nós conhecemos aquele que tem nos dado todas essas coisas e temos o privilégio de adorar, de agradecer, de render graças àquele que tudo tem feito por nós, não é isso? E aí em 2 Coríntios, querido, você que vive agora a realidade de nova criatura, realidade de salvo em Cristo Jesus, você que foi resgatado pela mão do Senhor, que é remido, né? Você vive uma nova realidade, que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, desculpem, e se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, diante da qual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então aqui, só para introduzir o nosso assunto da contemplação, você tem que ter uma ideia, primeiro, do contexto que você, que é novo convertido, que é nova criatura, que foi feito filho de Deus, a crer em Jesus, você está vivendo agora. Você está vivendo agora num período que nós chamamos de nova aliança, né? O nome, até falei comigo, que é o nome que a nossa igreja leva, né? Igreja Evangélica Congregacional Nova Aliança, celebrando o quê? A nova aliança, o novo pacto. Porque se houve um pacto no Velho Testamento que foi marcado pelo sangue, né, de animais que não podiam realmente perdoar pecados, senão adiar, postergar o juízo de Deus até que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo o sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Aquela aliança não era uma aliança eterna, senão não tinha terminado. Era um pacto antigo que durou até a vinda de Jesus. Então, em Jesus foi inaugurado um novo pacto, uma nova aliança. Aliás, é o nome que introduz as nossas a principal separação dos livros da Bíblia. Velho Testamento, podemos chamar de Velha Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Agora você entende por que chama Velho Testamento, Novo Testamento, né? Então, nós estamos vivendo debaixo de uma nova aliança, e nós somos, diz o versículo 6, ministros dessa nova aliança. Aquelas pessoas que estão agora influenciando vidas, através da evangelização, através dos testemunhos. Você é o ministro de uma nova aliança. Você está falando para as pessoas que Deus está reconciliando o mundo agora, através de Jesus Cristo. Está dizendo às pessoas que façam as pazes com Deus, porque Deus pagou o preço que era necessário para que essa paz pudesse ser realizada. Deus não poderia simplesmente oferecer perdão sem devido pagamento pelo pecado. A parte mais difícil Deus fez. O que Deus espera que nós façamos agora? Simplesmente reconheçamos os pecadores, arrependamos dos nossos pecados, confessemos o nosso pecado, para que possamos receber o quê? O Espírito da nova aliança.
né? Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha, né? Às vezes ele tomava a vida de algumas pessoas. Foi assim com Sansão, foi assim também com Davi, né? Mas ele não habitava. Agora não. Agora Jesus disse: eu vou para o Pai e vou enviar para vocês o Espírito. Ele estará em vós, ele habitará em vocês. Então veja só, já estou mostrando algumas diferenças entre a velha aliança e a nova aliança. E diz aqui a palavra de Deus que o Velho Testamento, a velha aliança, era marcado simplesmente por quê? Pelo quê? Pela letra. A letra o quê? Da lei, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, né? E não terás outros deuses diante de mim. Estou resumindo aqui os 10 mandamentos, mas existiam várias outras coisas na lei que os judeus deveriam observar, não é? Mas acontece, que ao tentar praticar a lei, o homem, ele se viu num impasse, porque ele viu que ele não tinha condição de estar sempre impecável diante de Deus. Vira e mexe, o homem, ele mentia, vira e mexe, ele invejava. Estou falando das coisas mais comuns que todo mundo faz, né? Tudo bem, alguns não vão matar, não vão roubar, né? Como está na lei também, mas essas duas coisas que eu citei, a coisa mais simples de fazer é você olhar para alguém e ter um pensamento impuro, ou sem querer soltar uma mentira, ou invejar algo de alguém, porque quando você fica insatisfeito, o que ele tem e eu não tenho, já é inveja, né? Então, por isso que constantemente o israelita, ele vinha diante do sacerdote aqui, ó, está aqui a minha oferta para o Senhor. Por quê? Eu pequei, então eu tenho que oferecer um sacrifício ao Senhor. Então a lei não resolveu o problema do pecado, senão mostrou para o homem que ele é pecador. Isso que a lei faz, isso que a lei fazia. Por quê? Porque embora a lei fosse santa, diz Paulo lá em Romanos, ela mostrou para mim que eu sou carnal, vendido ao pecado, não tenho condição de cumprir a lei, né? Então o que Jesus vem? Jesus vem, cumpre a lei por mim, tem uma vida santa e perfeita diante de Deus, né? Para que pudesse me resgatar do que? Da maldição da lei. Por quê? Porque a lei dizia que quem não cumprisse o que está escrito na lei deveria ser morto. Então, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, é por isso que diz que a letra mata. Tem gente que às vezes, infelizmente, não sabe interpretar a Bíblia e fica falando besteira, né? Fica só estudando Bíblia, a letra mata. Não tem nada a ver com isso, tá? A gente está falando da lei. A lei que era para ser uma coisa boa, infelizmente, encontrando com a minha realidade de pecado, o que era para ser bom para mim me matou. Foi o que Paulo falou, né? Mas glórias a Deus por Jesus Cristo, que através dele ele foi vivificado. Também por isso que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós vivemos aqui uma realidade de um Espírito vivificante. A palavra de Deus diz que o primeiro Adão foi feito pecado, por causa disso a morte entrou através de Adão, mas através de Jesus, né? O segundo Adão, né? Ele é Espírito vivificante. É por isso que nós somos vivificados. Nós estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, né? Ele nos deu vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz, nós lemos lá em João capítulo 1, né? A vida estava nele, e a vida é a luz que ilumina a vida do homem. Então ele nos deu vida, o Espírito vivificante. A Bíblia chama esse ministério no Velho Testamento de ministério de morte. Já expliquei por quê. Por quê? Porque algo que era para ser algo bom, ao colocar para mim um sarrafo, né? Sarrafo é aquele pau que eles botam lá para aqueles caras que fazem atletismo, né? Aquele que saltam em altura, para ele pular, né? Então, você coloca um sarrafo muito alto para um cara que é amador, ele não consegue nem, ele passa por debaixo do sarrafo, né? Então, foi colocado um sarrafo muito alto para a gente. O ser humano não tinha condição de pular a altura que Deus pedia de vida,
né? Uma vida moral elevada ao ponto que a gente não tinha condição de atingir, né? Então, o ministério de morte, e a Bíblia fala, gravado com letras em pedras. Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, olha só, o que ele está falando aqui? Ministério da morte, por quê? Porque foi gravado em pedras, aqui, nas pedras que Moisés subiu lá no monte, né, no Monte Sinai, Deus escreveu com o dedo dele, hein? Escreveu lá os 10 mandamentos. E você vê como que aquele povo não tinha condição de cumprir a lei. Quando Moisés chegou, ele quebrou as tábuas da lei, né? Teve que lavrar outras pedras. Aquela lá foi Deus que deu. Como ele quebrou as primeiras, ele teve que providenciar a segunda, né? E aí, queridos, esse ministério foi revestido de glória, porque quando Moisés subiu a montanha, quando ele subiu o monte, Deus, a primeira coisa que ele mandou fazer, olha, coloca um limite de pedras. O povo foi marcando os limites em volta da montanha, para ninguém ultrapassar aquele caminho de pedras que eles fizeram em volta da montanha, porque quem passasse, ele falou assim, até animal, se passar vai ser morto, né? E o povo não foi também, porque depois eles ficaram muito assustados. Por quê? Porque em cima da montanha estava lá trovões, relâmpagos, som de trombetas, barulhos, né? Fogo junto com as nuvens que estavam lá, nuvens negras, em cima da montanha. O povo falou, fala tu com Deus. Eu não quero ser morto, né? Tamanho temor que aquela visão que eles tiveram, né, do topo da montanha em chamas, nuvens, fogo, clamor de trombetas, né? Sons que eles não conseguiam identificar, né? Aquilo tudo assustou o povo, porque a glória de Deus estava se manifestando o quê? No cume da montanha, onde Moisés estava lá falando com Deus face a face. E a glória foi tamanha que quando Moisés desce da montanha, né? Isso está lá depois se você quiser ler, está lá em Êxodo 34, 28 a 35, né? Quando Moisés desce da montanha, o povo assustou. Por quê? Porque ouviu que o rosto dele estava brilhando. Até cântico, né? Brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Então, o rosto dele estava brilhando. Imagina, você está na presença de Deus, né? Luz, glória, poder. E aí Moisés desce com o rosto dele, ó, parecia um sol, né? Brilhando. O povo assustou, né? E aí diz que a ponto deles não quererem olhar para o rosto de Moisés, que estava brilhando. O que Moisés precisou fazer? Ele colocou, né, um véu, um capuz sobre a cabeça. Para quê? Para que o povo não visse a glória de Deus estampada no rosto dele. Então ele disse que está falando, imagina, se o ministério da morte, né, da letra fria da lei, gravado em pedra, foi revestido dessa glória. Acho que se a gente visse uma coisa dessa, né, que o povo de Israel teve a oportunidade de, ou ter um relance de bater o olho e ver, ou ficar com medo, né, ou de ouvir e ficar com medo. Imagina se a gente tivesse uma experiência dessa hoje em dia, né? Eu lembro que na época de 1990, na década de 90, estava, não sei aqui quem já era cristão na época, né? Surgiu aí o tal de dente de ouro, e o tal de quando as pessoas iam para o monte, os gravetos começaram a brilhar, né? Foi um rebuliço entre cristãos tradicionais, né, e cristãos, na época nem existia, acho que ainda nem se falava tanto da terminologia neopentecostal, né? Os pentecostais e os cristãos históricos, tradicionais, falando assim, o que é mais importante, dente de ouro ou ruas de ouro? Muitos dos cristãos tradicionais alegavam com aquelas experiências, eles ficavam assim, isso não é de Deus não, né? Porque qual é o propósito de Deus em ficar fazendo graveto brilhar, em dar dente de ouro para as pessoas, né? E aquelas pessoas que diziam estar tendo essas experiências, falam, não, mas isso é simbólico, estava dizendo que Deus está restaurando, fazia restauração de ouro no dente das pessoas, né?
ou alguma coisa do tipo, né? Um tipo de avivamento, alguma coisa assim, né? Eu não vou julgar a experiência das pessoas que disseram que tiveram essa experiência em diversos lugares no Brasil, a ponto de até soltarem livros, né, sobre o assunto, né? Mas o que eu quero dizer para você é que o ministério da Nova Aliança, ele está muito mais baseado numa glória que não se vê do que em coisas que se veem. Então eu sou mais, não vou dizer que eu sou mais tendencioso em acreditar que essas experiências, no mínimo, são, né, assim, eu só acreditaria estando lá vendo o que os cristãos estavam fazendo de verdade. Se estivessem buscando a Deus, eu falasse, olha, isso é a experiência de Deus mesmo, né? Deus resolveu manifestar a glória dele de forma visível, e eu creio que é possível. Deus ainda pode fazer esse tipo de coisa, né? Manifestar através de luz, através de anjo, através de coisas como essa, gente. Mas o que eu quero dizer para você é que a palavra está afirmando, olha só, ela está afirmando, se esse ministério do Velho Testamento, da Velha Aliança, foi revestido de glória dessa forma, né, com esse tipo de glória, ele está afirmando que a glória, né, da Nova Aliança é muito, muito maior, porque a glória que Moisés, ele foi uma glória que se manifestou de forma visível, né, seja lá o brilho da glória de Deus, de alguma forma se materializou no rosto de Moisés, seja lá qual tipo de experiência que ele teve, a pele dele, né, de alguma forma, aquela glória se materializou no rosto dele, mas era uma glória que se desvanecia. Por quê? Embora o texto de Êxodo 30, que eu citei para vocês, né, que o texto de Êxodo 31, 34, 28, 35 não cite, Paulo disse aqui, nesse texto aqui, mais para frente, que era ele diz no versículo 7 primeiro, que era uma glória que se desvanecia, quer dizer, ela se apagava com o tempo. Então, o propósito de colocar o véu sobre a cabeça, ela tinha dois propósitos. Primeiro, não permitir que o povo visse a glória de Deus estampada no rosto de Moisés, mas também não ver quando ela fosse embora, porque o pessoal poderia dizer, mas que glória é essa que desaparece, né? Então eles não viam também quando a glória, ela simplesmente, com o tempo, ela ia apagando, ela ia desaparecendo, né? Por quê? Porque era uma realidade material, uma realidade visível, que não se compara à realidade imaterial, né? Então por isso que o texto diz que, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Gente, você já parou para pensar que você está morando dentro de você o Espírito Santo, que a Bíblia diz que mantém em harmonia as coisas do universo, o Espírito que parava sobre a face das águas, diz a palavra de Deus lá na criação, né? O Espírito da glória de Deus está morando dentro de você. Você é morada, habitação, santuário do Deus Altíssimo, que mora em você através do seu Santo Espírito. Tem glória maior que essa? E é isso que a Bíblia diz, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da qual sobre excelente glória. Olha a palavra que ele usou para a glória do ministério do Espírito, sobre excelente glória, muito mais do que excelente, é uma sobre excelente glória, o poder que te dá condições de dizer não ao pecado, o poder que está santificando a sua vida, o poder que está dando você condições de testemunhar, o poder que está dando condições a você de ser verdadeiro adorador, o poder, quando a Bíblia diz que vai ser lhe dado o poder de ser filho de Deus, de ser uma representação de Cristo aqui, porque o Espírito Santo está trabalhando a imagem de Cristo
precisa ser visível. Por quê? Porque o que é visível desvanece, esmorece. Porque o que é visível tem a ver com matéria. Tem a ver, muitas vezes, com Deus fazendo com que, para que as pessoas pudessem admirá-lo, transformar a glória dele em alguma coisa visível. Uma sarça que arde, uma luz que brilha, alguma coisa desse tipo. Mas a glória que está na eternidade, né, ela, na verdade, ela é invisível. Ela não se desvanece, diz o versículo 11, porque o que se desvanecia teve sua glória. Muito mais glória tem que é permanente. É uma glória permanente. Ela está sempre lá, sabe? Cheio de glória. Seja lá como que isso pudesse ser representado de maneira humana. Se luz, fogo, glória, poder, alguma coisa desse tipo. Mas ela não se desvanece, né? Por quê? Porque ela é feita de uma outra essência, ela é feita de uma outra realidade. Diz a palavra de Deus, aí mesmo em Coríntios, capítulo 4, diz aqui, no versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Já vamos pensar nisso? As que se veem eram temporais. Mesmo que fosse algum tipo de manifestação da glória de Deus, né, ela desvanecia. Por quê? Porque ela estava ligada a essa realidade, estava ligada a esse mundo material. Mas a glória que nos aguarda lá no céu nem se compara à sua leve e momentânea tribulação. Está difícil? Está pesado? Está cansativo? Está te dando vontade de desistir às vezes? O Senhor está falando para você, olha, a sua leve e momentânea tribulação nem se compara ao eterno peso de glória que está sendo acreditado para você. Toda vez que você resiste, toda vez que você diz, eu não vou desistir ainda, toda vez que você fala, mas eu vou continuar, sabe o que está acontecendo? Um peso de glória está sendo colocado para você. Amém? Que nem se compara. Coisas que nós não podemos ver. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos já ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está preparando algo maravilhoso que nós não podemos ver. Por quê? Porque mesmo que víssemos, nós não íamos entender, porque não é dessa realidade daqui. Não tem nem como às vezes comparar. O pouco que João viu, quando ele viu os céus abertos, ele disse, eu vi uma coisa que parecia isso, era como aquilo, era como uma candeia, era como se fosse aquilo. Por quê? Porque ele tentou buscar palavras humanas para descrever aquilo que ele viu lá na glória, sabe? Então, a face de Moisés brilhando, né? E uma glória que se desvanecia, e o véu que ele colocava sobre a sua cabeça, aí sim tem nós temos aí algo metafórico para a gente, que é o quê? Um mistério que estava oculto, que ainda pode estar sem revelação. Para muitas pessoas ainda, a glória de Deus ainda, por quê? Porque a glória de Deus é manifestada em Jesus Cristo, tá? Então, a Bíblia diz aqui, por isso que o texto, continuando no texto que nós lemos, voltando um pouquinho aí, só para mostrar para vocês, o texto vai continuar assim, tendo pois tal esperança, servindo-nos de muito ousadia no falar, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embutaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que acontecia? Paulo está usando aqui uma metáfora,
usando algo que era do costume dos judeus. Quando eles iam na sinagoga, lembra? Se você assistiu algum filme de Jesus, você vai prestar atenção, por exemplo, quando Jesus pregou em Cafarnaum ou Nazaré? Acho que Nazaré, né? Diz lá que passaram o rolo da lei para ele ler, ele abriu, mas antes dele ler, o que ele fez? Ele pegou o véu, ele pegou o pano que estava sobre o ombro dele e colocou sobre a cabeça. Por quê? Porque era costume do povo de Israel colocar o véu em sinal de respeito à lei, né, que iria ser lida. Eles colocavam aquilo sobre a cabeça, e aí eles liam. Isso simboliza o quê? Simboliza, Paulo está dizendo que até hoje, quando eles leem a velha aliança, eles não entendem. Não entendem por quê? Porque o véu está colocado ainda. O que significa revelação? Vem da palavra revelar. Véu é véu, significa véu, seria tirar o véu, né? Então, quando alguém aceita Jesus, diz aí o versículo 16, quando alguém converte ao Senhor, o véu é retirado. E aí, o véu sendo retirado, ele entende até mesmo o sentido do Velho Testamento, que falava sobre a vinda do Cordeiro, que falava as profecias que falavam da vinda do Salvador. Ele começa a entender, sabe, as coisas que você, antes de ser cristão, não entendia. E eu oro para que você esteja entendendo o que eu estou falando. Sabe por quê? Se você não está entendendo o que eu estou falando, possivelmente o véu ainda está sobre a sua mente, o véu ainda está sobre os seus olhos. Você não consegue entender o que eu estou falando, dizendo assim: o pastor está falando, gente, glória, desvanece, Velho Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, de que ele está falando? Mas sabe por quê, querido? Minha preocupação é que você se entregue de verdade ao Senhor. E infelizmente, é uma frase que eu não me lembro de quem falou, que escrito que hoje nós temos que pregar para crente, porque tem gente não convertida dentro das igrejas, sabe, que não consegue entender as coisas espirituais, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente, né? Capítulo 2, né? Então ele diz assim, ora, versículo 14 do capítulo 2: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é convertido ao Senhor, quem entregou a sua vida ao Senhor, o véu foi tirado, ele agora tem a mente de Cristo. Quando ele lê a palavra, ele consegue entender. Por quê? Porque ele tem uma mente espiritual. As coisas não se discernem mais, como Jesus mesmo disse para Nicodemos: eu estou te falando de coisas terrenas, você me entende, não me entende? O que vai acontecer então se eu te falar de coisas celestiais? Então, é mestre em Israel e você não entende. Então, queridos, é muito sério quando um crente não consegue entender o propósito de Deus para a sua vida, não consegue entender a palavra de Deus, não consegue entender por que Jesus morreu na cruz do Calvário, quer dizer, não entende o Evangelho, não entende o propósito de Deus. Por isso é que nós precisamos dessa iluminação. E aí o texto que eu estava lendo para vocês, ele diz assim, versículo 18: e todos nós, com nossos rostos desvendados, sem véu, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Nós somos na medida que nós contemplamos, nós adoramos a Jesus, nós admiramos, nós nos extasiamos diante da sua pessoa, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez. Sabe o que vai acontecendo conosco? Nós somos transformados.
Porque aquilo que nós admiramos, nós desejamos ter na nossa vida, a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor, a sua compaixão, o seu espírito terno, a sua beleza, a sua santidade, ela começa a ser transferida para nós. Porque quando a gente olha para esses planetas, a gente estava em conjunções há pouco tempo, esses planetas emitem luz, gente? Não, eles estavam brilhando no reflexo da luz do sol. Muitos confundem até eles com estrelas. Se não tiver aí uma luneta, não tiver alguma coisa que alcance de bem perto, para você ver que não é uma estrela, e é um planeta. A própria lua, ela brilha com que luz? Brilha com a luz, que é a luz do sol que lhe é refletida, né? E às vezes brilha tão forte, que se você já andou na roça à noite, quando noite de lua cheia, você consegue andar na trilha, né, de tamanho brilho, né, da luz que reflete a luz do sol. Assim, a Bíblia diz que é Jesus. A Bíblia fala lá em Malaquias que o sol da justiça viria, trazendo salvação em suas asas, hein? E Ele é a luz que ilumina todo mundo. Um texto que eu já li para vocês. Nós só podemos brilhar verdadeiramente, estou falando de luz espiritual, de luz verdadeira, de luz que emana do céu. Nós só podemos brilhar quando Jesus brilha em nós, quando nós, como um espelho, refletimos a sua glória. Amém? É por isso que na própria música, né, eu tinha nem me lembrado, né, cito um versículo que eu separei também, que é Isaías 60, versículo 1 e 2, que é: dispõe-te, resplandece, porque a luz do Senhor nasce sobre ti, e a glória do Senhor se vê sobre a sua vida, e as nações caminharão para a luz que se vê em ti. Isso é, as pessoas que andam na escuridão, que andam nas trevas, ao ver a luz de Deus na sua vida, vão ser atraídas pela luz do Senhor. Em Mateus 5,16, eu vou terminar com esse texto, diz assim, Mateus 5,16, Mateus 5,16, ele diz assim a palavra do Senhor: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Está sem categoria. Deve passar e assim glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, nós vamos brilhar com a luz, com aquele que é a luz do mundo, mas com aquele que é o que? O sol da justiça, que faz com que nós possamos brilhar com a sua luz também. E é por isso que Jesus nos chama também de: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque com a luz de Jesus, nós vamos poder brilhar também neste mundo. A Bíblia diz que vocês brilham como luzeiros. Luzeiros é a linguagem bíblica para se referir ao sol e à lua. Mas, metaforicamente, para nós seria mais lua. Por quê? Porque nós simplesmente refletimos a luz do sol da justiça, que é Jesus. Como? Contemplando por um espelho. Porque Romanos 8,29 diz que aqueles a quem Ele chamou, a quem Ele predestinou, chamou para ser conforme a imagem do seu Filho. Propósito de Deus em ter nos salvado é nos fazer uma imagem de Cristo na terra. Amém? E à medida que o contemplamos, à medida que o adoramos, nós somos transformados de glória em glória. Porque nós podemos contemplar com o rosto desvendado, sabe, sem véu mais. Por quê? Porque o que tinha de nos ser revelado já nos foi revelado. Uma glória incomparável. Por quê? Porque é uma glória que não se pode ver. Porque a Bíblia diz que as coisas que se veem são passageiras, as coisas que não se veem são eternas. Então, uma glória que não se compara a qualquer glória, né, que possamos ver, tocar, sentir aqui nessa terra. Por quê? Porque é uma glória transcendente, transcende essa realidade, está além dessa realidade. Amém? E é uma glória que espera cada um de nós
mas que já está atuando em nós, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais o contemplamos, quanto mais o adoramos, mais a presença de Deus vai ser manifesta em nossa vida. Assim como tinha, se eu não me engano, Finney, quando ele chegava em alguns lugares, uma fábrica, por exemplo, as pessoas simplesmente sentiam a presença de Deus e começavam a chorar. Caíam no chão de joelhos, por quê? A pessoa que passava tempo na presença de Deus, em oração, em busca, e aí a glória de Deus era manifesta na sua vida. Que possamos perseguir também essa transformação em nossa vida de glória em glória, para que a imagem de Jesus seja cada vez mais visível em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.